No casamento ele disse, nunca vou te tocar, mas os lábios dela o fizeram quebrar todas as regras. Naquela noite, o homem frio descobriu o que era sentir e se perder. A chuva de dezembro martelava no telhado da pequena casa em Campos do Jordão, quando Sofia Mendes recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Ela estava na cozinha, tentando esticar o dinheiro do mês para comprar os ingredientes da ceia de Natal, quando o telefone antigo tocou. Alô, Sofia? É o doutor Henrique Castilho. Sofia quase derrubou a lista de compras que segurava. Dr. Henrique Castilho era o advogado mais respeitado da cidade, o homem que cuidava dos interesses das famílias mais ricas da região. Por que ele estaria ligando para uma professora de escola municipal que mal conseguia pagar o aluguel? Boa tarde, Dr. Henrique. Em que posso ajudá-lo? Sofia, preciso que venha ao meu escritório hoje à tarde. É sobre uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros. O coração de Sofia acelerou. Nos últimos 6 meses, desde que a escola municipal havia cortado metade dos funcionários, ela vinha lutando para manter a cabeça fora d'água. O aluguel da casa estava atrasado 2 meses. A conta de luz chegara com aviso de corte. E o dinheiro que sobrava mal dava para comida. Que tipo de proposta? É melhor conversarmos pessoalmente. Digamos às 3 horas. 2 horas depois, Sofia estava sentada na sala elegante do escritório de advocacia, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a xícara de café que a secretária lhe oferecera. Ela usava seu melhor vestido, um azul marinho simples que já tinha 5 anos, mas se sentia deslocada entre os móveis de madeira nobre e os diplomas emoldurados nas paredes. A porta se abriu e Dr. Henrique entrou, seguido por um homem que fez Sofia prender a respiração. Gabriel Santos tinha 35 anos e era proprietário da maior vinícola da região. Alto, com cabelos castanho escuros sempre penteados perfeitamente e olhos cinzentos que pareciam ver através das pessoas, ele comandava um império construído ao longo de 3 gerações da família Santos. Usava um terno cinza, que provavelmente custava mais que o salário anual de Sofia, mas havia algo em sua postura que sugeria uma rigidez que ia além da formalidade social. Sofia, este é Gabriel Santos, disse doutor Henrique. Gabriel Sofia Mendes. Gabriel assentiu brevemente, sem sorrir. Seus olhos a avaliaram por alguns segundos antes de se voltar para o advogado. Pode explicar a situação para ela. Dr. Henrique ajeitou os óculos e abriu uma pasta sobre a mesa. Sofia, vou ser direto. Gabriel precisa se casar nos próximos 30 dias para não perder a herança deixada pelo avô. Sofia piscou, confusa. Como assim? O testamento de Antônio Santos determina que Gabriel deve estar casado antes dos 36 anos, que completará em janeiro, ou perderá o controle da vinícola para o consórcio de primos. Dr. Henrique falou como se estivesse lendo um relatório. Gabriel estava noivo, mas o relacionamento terminou na semana passada. Sofia olhou de um para o outro, ainda sem entender onde ela entrava nessa história. E o que isso tem a ver comigo? Gabriel finalmente falou, sua voz profunda ecoando na sala silenciosa. Preciso de uma esposa por 1 ano. Depois disso, nos divorciamos e você recebe R$100.000 como compensação. A proposta foi tão direta e inesperada que Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O senhor está brincando comigo? Eu nunca brinco sobre negócios, senhorita Mendes. Mas por que eu? O senhor nem me conhece. Gabriel e Dr. Henrique trocaram um olhar. Foi o advogado quem respondeu. Precisamos de alguém sem complicações. Alguém que aceite os termos sem criar expectativas românticas. Seu perfil é ideal. Solteira, sem envolvimentos amorosos sérios, em situação financeira delicada. Sofia sentiu o rosto esquentar com a descrição crua de sua vida. Vocês me investigaram? É padrão em situações como esta, respondeu Gabriel friamente. Preciso ter certeza de que não haverá problemas. Que tipo de problemas? O tipo que surge quando alguém confunde um acordo comercial com um conto de fadas. A dureza na voz dele a fez estremecer. Sofia se levantou indignada. Dr. Henrique, obrigada pelo café, mas acho que houve um equívoco. Eu não estou à venda. R$100.000, repetiu Gabriel calmamente. Mais moradia na fazenda, todas as despesas pagas e um salário mensal de R$5.000 durante o período do casamento. Sofia parou com a mão na maçaneta da porta.
Era mais dinheiro do que ela veria na vida inteira trabalhando como professora. E o que vocês esperariam de mim, exatamente? Que seja minha esposa em público, respondeu Gabriel. Compareça aos eventos sociais necessários, more na fazenda, mantenha a aparência de um casamento verdadeiro. E em privado, os olhos cinzentos de Gabriel se endureceram. Em privado, você terá seu próprio quarto, sua própria vida. Não haverá contato físico entre nós. Nenhum. É um acordo puramente comercial. Nunca! Nunca! Ele se levantou e caminhou até a janela de costas para ela. Deixarei isso muito claro desde o início, senhorita Mendes. Se aceitar esta proposta, estará entrando em um contrato de negócios, não em um casamento romântico. Não haverá beijos, abraços ou qualquer tipo de intimidade. Dormiremos em quartos separados, viveremos vidas separadas e manteremos a distância necessária para que nenhum de nós se confunda sobre a natureza desta relação. Sofia olhou para aquele homem sério e controlado, tentando entender que tipo de pessoa propunha um casamento como se estivesse negociando a compra de gado. Por que esta regra é tão importante para o senhor? Gabriel se virou lentamente, e por um momento ela viu algo vulnerável em seus olhos antes que a máscara fria voltasse ao lugar. Porque, senhorita Mendes, aprendi que misturar sentimentos com negócios sempre termina em desastre. E eu não pretendo cometer esse erro novamente. Sofia passou a noite inteira acordada, caminhando pelos poucos metros quadrados de sua casa alugada, pesando os prós e contras da proposta absurda que recebera. 100 mil reais. Era dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas, fazer um curso de especialização, talvez até abrir a própria escola particular que sempre sonhara. Mas casar com um estranho, mesmo que fosse apenas um papel. Na manhã seguinte, encontrou a carta de despejo grudada na porta. O proprietário da casa estava perdendo a paciência com os atrasos. Sofia tinha uma semana para quitar os 2 meses de aluguel em atraso ou seria colocada na rua. O destino, ao que parecia, estava tomando a decisão por ela. Às 10 horas da manhã, ligou para o escritório do Dr. Henrique. Aceito, disse simplesmente. Excelente. Gabriel quer vê-la hoje à tarde na fazenda para discutir os detalhes. 1 hora depois, Sofia dirigia seu Corsa 2008 pela estrada serpenteante que levava à Vinícola Santos. A propriedade era impressionante. Hectares de vinhedos perfeitamente alinhados, uma casa principal que parecia saída de uma revista e instalações industriais modernas que processavam alguns dos melhores vinhos do Brasil. Gabriel a esperava na varanda da casa principal, vestindo jeans escuros e uma camisa branca de mangas arregaçadas. Sem o terno formal parecia mais jovem, mais acessível, mas seus olhos mantinham a mesma frieza profissional. Senhorita Mendes, pontual. Gosto disso. Senhor Santos. Sofia saiu do carro, alisando nervosamente o vestido simples que escolhera. Bonita propriedade. Obrigado, venha, vou mostrar onde ficará. Ele a conduziu pela casa principal, apontando brevemente para a sala de estar, a biblioteca, a cozinha gourmet, equipada com o que havia de mais moderno. Tudo era elegante, caro, mas impessoal, como um hotel 5 estrelas. Seu quarto fica no 2º andar, disse ele, subindo a escada de madeira nobre. O meu fica no térreo, na ala oposta. Teremos o mínimo de contato necessário. O quarto que ele lhe mostrou era maior que toda sua casa alugada. Tinha uma cama king size, um closet espaçoso, banheiro privativo com banheira de hidromassagem e uma varanda com vista para os vinhedos. É lindo, murmurou Sofia. A funcionária Dona Carmen cuida da casa. Ela preparará suas refeições e cuidará da limpeza. Se precisar de algo, fale com ela, não comigo. Entendi. Sofia se virou para ele. Senhor Santos, posso fazer algumas perguntas sobre como isso funcionará? Claro. Os eventos sociais que mencionou. Que tipo? Jantares de negócios, inaugurações, festa de fim de ano da empresa. Situações onde preciso aparecer casado. Ele encostou na moldura da porta, mantendo distância. Compraremos roupas adequadas para você. Nada muito íntimo. Apenas o suficiente para parecer que somos um casal normal. E se alguém perguntar sobre nosso relacionamento? Diremos que nos conhecemos há alguns meses, que foi um romance discreto,
que decidimos nos casar em uma cerimônia íntima. Suas respostas pareciam ensaiadas. A história é simples e plausível. Sofia assentiu, mas havia uma pergunta que a incomodava desde o dia anterior. Posso perguntar por que seu relacionamento anterior terminou? Os maxilares de Gabriel se contraíram. Isso não é relevante para nosso acordo. É relevante para mim. Vou me casar com o senhor, mesmo que seja só no papel. Tenho direito de saber se há algum problema que pode me afetar. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Finalmente suspirou. Clarissa, minha ex-noiva, decidiu que preferia meu primo Ricardo. Aparentemente, ele é mais carinhoso que eu. Havia uma ferida mal disfarçada em sua voz, e Sofia sentiu uma pontada inesperada de simpatia. Sinto muito. Não sinta. Foi um lembrete útil de por que negócios e sentimentos não se misturam. Ele se endireitou, a máscara profissional voltando ao lugar. Clarissa esperava um marido romântico, apaixonado. Ricardo foi capaz de oferecer isso. Eu não. Por que não? A pergunta escapou antes que Sofia pudesse se conter. Gabriel a olhou com surpresa, como se ninguém jamais tivesse questionado sua natureza controlada. Porque romance é uma ilusão, senhorita Mendes. Paixão passa, sentimentos mudam, pessoas mentem, contratos são confiáveis, acordos são honrados. É uma base muito mais sólida para qualquer relacionamento. Sofia o observou, tentando entender que tipo de experiências tinham tornado aquele homem tão cínico. E se durante este ano algo mudasse entre nós? Não vai mudar, respondeu ele imediatamente, porque não permitirei que mude. As regras são claras, sem contato físico, sem intimidade emocional, sem confundir papéis. Você receberá o pagamento combinado e sua liberdade de volta. É um acordo vantajoso para ambos. E se eu quisesse sair antes do prazo? O contrato prevê multa proporcional, mas espero que seja profissional o suficiente para honrar o compromisso. A frieza dele estava começando a irritá-la. Sr. Santos, eu posso ser pobre, mas não sou uma pessoa sem palavra. Se aceitar este acordo, vou honrá-lo até o final. Ótimo. Pela primeira vez, ele quase sorriu. O casamento será na sexta-feira que vem, no cartório. Cerimônia simples, apenas as testemunhas necessárias. Dr. Henrique providenciará toda a documentação. Tão rápido? Não vejo razão para adiar. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo terminaremos. Sofia assentiu, tentando ignorar o friozinho no estômago. Era isso então. Em menos de uma semana, estaria casada com um estranho que já havia deixado claro que jamais a tocaria. Enquanto Gabriel a acompanhava de volta ao carro, ela se perguntou se estava fazendo a coisa certa ou cometendo o maior erro de sua vida. Uma última coisa, senhorita Mendes, disse ele quando ela estava prestes a entrar no Corsa. Sim? Durante este ano, você pode fazer o que quiser com seu tempo livre. Estudar, trabalhar, viajar. Mas peço apenas que seja discreta. Não posso ter escândalos associados ao meu nome. E o senhor também manterá discrição? Gabriel a olhou com uma expressão indecifrada. Eu não sou o tipo de homem que precisa procurar distração, senhorita Mendes. Trabalho é suficiente para mim. Enquanto dirigia de volta para a cidade, Sofia se perguntou que tipo de homem realmente era Gabriel Santos e por que a ideia de ele ser completamente indiferente a ela a incomodava mais do que deveria. A cerimônia civil durou exatos 15 minutos. Sofia estava de pé ao lado de Gabriel no cartório de Campos do Jordão, vestindo um vestido branco simples que ele havia mandado entregar em sua casa na noite anterior. Era bonito, elegante, mas nada extravagante, exatamente como tudo naquele casamento. Gabriel usava um terno azul marinho e uma gravata discreta. Ele respondia às perguntas do juiz com a mesma seriedade que usaria para assinar um contrato comercial. Quando chegou o momento dos votos, ele apenas disse sim sem olhar para ela. As únicas testemunhas eram Dr. Henrique e Dona Carmen, a funcionária da fazenda. Uma mulher de 60 anos com rosto maternal e olhos curiosos que não paravam de alternar entre Sofia e seu novo patrão. Pelos poderes que me são conferidos, eu os declaro marido e mulher, anunciou o juiz. O senhor pode beijar a noiva. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Gabriel se virou para Sofia, seus olhos cinzentos encontrando os dela pela primeira vez durante toda a cerimônia.
Por um momento, ela pensou que ele realmente fosse beijá-la, mas ele apenas segurou sua mão brevemente e a soltou. Obrigado, doutor, disse Gabriel ao juiz, ignorando completamente a tradição do beijo. Sofia sentiu o rosto esquentar com a humilhação. Ela sabia das regras, mas ser rejeitada publicamente ainda doía. Durante o caminho para a fazenda, eles seguiram em carros separados. Sofia dirigia seu Corsa atrás da Mercedes prata de Gabriel, observando a paisagem familiar de Campos do Jordão se transformar nos terrenos privados da família Santos. A casa principal estava decorada com algumas flores discretas, claramente obra de Dona Carmen, que tentara dar um toque festivo à situação. Havia até uma pequena mesa posta para dois na varanda, com vista para os vinhedos. Não precisava ter se incomodado, Dona Carmen, disse Gabriel assim que chegaram. Ora, senhor. Gabriel, todo casamento merece uma celebração, respondeu a funcionária com carinho maternal, que Sofia suspeitou que ela usasse com ele desde criança. Mesmo que seja diferente. O jeito como ela disse diferente deixou claro que Dona Carmen sabia exatamente que tipo de arranjo estava testemunhando. Sofia, esta é Carmen Rodrigues. Ela cuida desta casa há 20 anos, apresentou Gabriel formalmente. Carmen, minha esposa, Sofia. A palavra esposa saiu estranha de sua boca, como se ele estivesse falando em idioma estrangeiro. Muito prazer, Dona Carmen, disse Sofia estendendo a mão. Mas Dona Carmen a surpreendeu ao lhe dar um abraço caloroso. Que nada de dona, querida. Pode me chamar de Carmen. Ela sussurrou no ouvido de Sofia. E não se preocupe, este menino parece um iceberg, mas tem coração bom. É só questão de derreter o gelo. Sofia olhou de relance para Gabriel, que fingia não ter ouvido o comentário enquanto verificava alguns papéis que Dr. Henrique lhe entregara. Carmen preparou um almoço especial, disse o advogado, para celebrar a união. Não será necessário, respondeu Gabriel. Tenho reuniões esta tarde. Gabriel Santos. A voz de Carmen soou como a de uma mãe repreendendo um filho teimoso. É seu dia de casamento. As reuniões podem esperar 2 horas. Para surpresa de Sofia, Gabriel não contestou. Simplesmente suspirou e assentiu. 2 horas, Carmen. Não mais. O almoço foi servido na varanda. Salmão grelhado, risoto de cogumelos, salada de rúcula com nozes e uma seleção de vinhos da própria vinícola. Tudo estava delicioso, mas a atmosfera era estranhamente formal. Gabriel comia em silêncio, ocasionalmente checando o celular. Sofia tentou iniciar algumas conversas, mas suas tentativas eram recebidas com respostas monossilábicas. O vinho está excelente, comentou ela tentando novamente. É nosso Cabernet Sauvignon 2018. Ganhamos medalha de ouro na competição nacional. Deve ser gratificante produzir algo tão especial. Gabriel finalmente levantou os olhos do prato. É um negócio como qualquer outro, Sra. Santos. A forma como ele disse Sra. Santos, como se estivesse se lembrando de que ela agora carregava seu sobrenome, fez algo estranho no estômago dela. Como você entrou no ramo de vinhos? Sempre quis trabalhar com isso? Por um momento, Gabriel pareceu considerar se responderia ou não. Meu avô começou a vinícola. Meu pai expandiu os negócios. Eu herdei a responsabilidade. Ele deu um gole no vinho. Não foi exatamente uma escolha. E se pudesse escolher, faria o quê? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Gabriel a estudou por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir se ela realmente queria saber ou estava apenas fazendo conversa fiada. Arquitetura, admitiu finalmente. Sempre me interessei por arquitetura. Por que não seguiu essa área? Porque homens da família Santos não abandonam o negócio da família para perseguir sonhos românticos. A frase saiu carregada de amargura. Pelo menos foi isso que meu pai deixou bem claro. Sofia percebeu que havia tocado em um assunto delicado. Gabriel voltou a se concentrar na comida, claramente arrependido de ter revelado algo pessoal. Após o almoço, ele se levantou para sair. Estarei no escritório até tarde. Carmen mostrará o resto da casa e explicará a rotina. Ele hesitou na porta da varanda. Ah, e Sofia, obrigado por hoje. Sei que não foi exatamente um casamento dos sonhos. Antes que ela pudesse responder, ele já havia saído. Carmen apareceu alguns minutos depois para recolher os pratos. Não ligue para ele, querida. O Gabriel sempre foi assim. Trata todo mundo como se fosse uma reunião de negócios. Mesmo as namoradas. Que namoradas?
Carmen riu. Esse menino não sabe como conversar com mulher desde que a mãe dele morreu. Teve aquela Clarissa por 2 anos, mas ela era tão fria quanto ele. Pareciam 2 executivos planejando uma fusão empresarial. Sofia absorveu essa informação. Gabriel havia perdido a mãe. Isso explicava algumas coisas sobre sua dificuldade em lidar com emoções. Carmen, posso perguntar uma coisa? Por que você acha que ele aceitou este casamento arranjado? A funcionária parou de empilhar os pratos e olhou para Sofia com carinho. Por que, querida? O Gabriel está convencido de que não consegue fazer ninguém feliz de verdade. Então ele acha que é mais seguro manter todo mundo à distância. E a ex-noiva? Clarissa? Aquela interesseira. Carmen bufou. Só queria o sobrenome Santos e a conta bancária que vinha junto. Quando apareceu o primo Ricardo, que é mais bobo e fácil de manipular, ela nem pensou 2 vezes. Naquela noite, Sofia estava em seu quarto lendo quando ouviu o som do piano vindo do andar de baixo. A música era melancólica, complexa, tocada com uma sensibilidade que contrastava completamente com a personalidade fria que Gabriel mostrava durante o dia. Ela desceu as escadas silenciosamente e o encontrou na sala de música, concentrado no piano. Suas mãos se moviam com precisão e delicadeza sobre as teclas, e sua expressão estava completamente diferente, quase vulnerável. Sofia ficou observando da porta, fascinada por essa versão de Gabriel que ele claramente não mostrava para ninguém. Quando a música terminou, ele sentiu sua presença e se virou. Desculpe se acordei você. Não acordou. Foi lindo. O que era? Chopin. Nocturno em E-flat major. Você toca muito bem. Gabriel se levantou do banco do piano, imediatamente voltando à postura formal. É só um hobby. Boa noite, Sofia. Boa noite, Gabriel. Enquanto ele se afastava, Sofia se perguntou quantas outras facetas daquele homem ele escondia atrás da máscara profissional. 1 semana após o casamento, Sofia estava começando a se acostumar com a rotina da fazenda. Acordava cedo, tomava café na cozinha com Carmen. Gabriel já havia saído para trabalhar. Passava as manhãs explorando a propriedade ou lendo na biblioteca, almoçava sozinha e passava as tardes estudando online ou ajudando Carmen com pequenas tarefas domésticas. Gabriel mantinha sua palavra sobre o mínimo de contato. Eles se viam brevemente no café da manhã. Ele apenas acenava e saía com uma xícara de café e alguns papéis. Às vezes ela ouvia o piano tarde da noite, mas ele sempre parava quando percebia que ela estava escutando. Era uma existência estranhamente solitária para uma mulher recém-casada. Tudo mudou numa quinta-feira à tarde, quando Gabriel apareceu em casa mais cedo que o usual, carregando sacolas de uma boutique cara de São Paulo. Precisa se arrumar, anunciou sem preâmbulos. Temos um evento hoje à noite. Sofia olhou para as sacolas com apreensão. Que tipo de evento? Jantar de gala da Associação de Viticultores. Muitos clientes importantes estarão presentes. Ele colocou as sacolas sobre o sofá. É nosso primeiro evento como casal. Precisamos parecer convincentes. Sofia abriu uma das sacolas e encontrou um vestido de coquetel negro que provavelmente custara mais que seu salário mensal como professora. Havia também sapatos, uma bolsa pequena e até mesmo joias emprestadas. Gabriel, isso é muito caro. É necessário. No nosso meio social, aparências importam. Ele checou o relógio. Temos 2 horas. O evento começa às 8. 1h30 depois, Sofia desceu as escadas transformada. O vestido caía perfeitamente em seu corpo, realçando suas curvas de forma elegante, sem ser provocativo. Carmen havia ajudado com a maquiagem e penteado, criando um look sofisticado que combinava com as joias discretas mas caras. Gabriel estava esperando na sala, impecável em um smoking preto. Quando a viu, ele parou no meio da frase que estava dizendo ao telefone. Tenho que ir, disse ao telefone, desligando sem esperar resposta. Seus olhos percorreram Sofia da cabeça aos pés, e pela primeira vez, desde que se conheceram, ela viu algo além de indiferença profissional em seu olhar. Você está adequada, disse finalmente, mas havia uma rouquidão em sua voz que não estava lá antes. Obrigada, acho, respondeu Sofia, se sentindo estranhamente nervosa sob seu escrutínio. No carro a caminho do evento, Gabriel explicou o protocolo.
Mantenha-se ao meu lado durante as apresentações. Sorria, seja educada, mas não se sinta obrigada a participar ativamente das conversas de negócios. Ele dirigia com concentração, sem olhar para ela. Eles vão fazer perguntas sobre nosso relacionamento. Lembre-se da história. Nos conhecemos há alguns meses. Foi um romance discreto, casamento íntimo. E se alguém perguntar detalhes sobre como nos conhecemos? Diga que foi através de amigos em comum. Mantenha as respostas vagas. O Clube Hípico de Campos do Jordão estava elegantemente decorado para o evento. Sofia nunca havia estado em um lugar tão refinado. Garçons circulavam oferecendo champanhe e canapés gourmet. Um quarteto de cordas tocava discretamente no fundo, e os convidados usavam roupas que custavam mais que carros populares. Gabriel, uma voz masculina os interceptou logo na entrada. Um homem robusto de meia idade se aproximou com um sorriso largo, acompanhado por uma mulher loira e bem vestida. Roberto Figueiredo. Gabriel estendeu a mão. Como está? Ótimo, ótimo. E esta deve ser a famosa esposa. Roberto olhou para Sofia com interesse óbvio. Nossa, Gabriel, você se superou. Lindíssima. Sofia sentiu o braço de Gabriel se enrijecer ao lado dela. Sofia, estes são Roberto e Márcia Figueiredo. Roberto é proprietário da vinícola Vale Verde. Muito prazer, disse Sofia estendendo a mão. O prazer é todo nosso, querida, disse Márcia, mas havia algo avaliativo em seus olhos. Gabriel nos pegou de surpresa com esse casamento tão repentino. Quando você encontra a pessoa certa, não há razão para esperar, respondeu Gabriel suavemente, e para surpresa de Sofia, ele deslizou o braço ao redor de sua cintura. O toque foi totalmente inesperado. Gabriel havia deixado claro que não haveria contato físico entre eles, mas ali estava ele, com a mão pousada possessivamente em sua cintura, os dedos se espalhando sobre o tecido do vestido. Sofia tentou não demonstrar o quanto o toque a afetava, mas seu coração disparou. É tão romântico, suspirou Márcia. Contem para nós, como se conheceram? Sofia olhou para Gabriel, que assentiu quase imperceptivelmente. Através de amigos em comum, disse ela, repetindo a história ensaiada. Foi inesperado. Inesperado como? Insistiu Roberto. Gabriel percebeu a hesitação de Sofia e interveio. Sofia é professora. Conheci ela em uma conferência sobre educação rural. Sua mão se moveu levemente na cintura dela e Sofia teve que se controlar para não reagir visivelmente. Ela estava palestrando sobre métodos de ensino inovadores. Fiquei fascinado pela inteligência dela. A admiração em sua voz soou genuína, e Sofia o olhou surpresa. Eles não haviam combinado essa versão da história. Cá interessante, comentou Márcia claramente não convencida. E você, querida, sempre quis se casar com um viticultor? Na verdade, eu não sabia muito sobre vinhos antes de conhecer Gabriel, respondeu Sofia honestamente. Mas ele tem sido um professor muito paciente. Gabriel a olhou então, algo indefinível em seus olhos cinzentos. Sofia tem um paladar natural excepcional, disse ele. Ontem mesmo ela identificou notas sutis no nosso Merlot 2019 que nem todos os especialistas conseguem detectar. Era mentira. Eles mal haviam conversado desde o casamento, mas o jeito como ele falou fez parecer uma memória preciosa de um momento íntimo. Que adorável, disse Márcia, mas sua expressão sugeria ceticismo. Outros convidados se aproximaram e as apresentações continuaram. Durante toda a noite, Gabriel manteve Sofia ao seu lado, o braço ao redor dela, a mão ocasionalmente se movendo para suas costas ou seu ombro quando alguém se aproximava demais. Cada toque mandava choques elétricos através do corpo de Sofia. Ela sabia que era tudo teatro, mas seu corpo não parecia entender a diferença. Durante o jantar, sentados lado a lado, Gabriel ocasionalmente se inclinava para sussurrar explicações sobre as pessoas presentes. Sua proximidade fazia Sofia sentir o cheiro de seu perfume, algo masculino e sofisticado que a deixava tonta. O homem de gravata vermelha é Augusto Moraes, murmurou ele no ouvido dela. Dono da maior distribuidora da região. Está tentando me convencer a dar exclusividade para ele há 2 anos. O hálito quente dele contra sua orelha fez Sofia tremer involuntariamente. Gabriel notou e se afastou ligeiramente, seus olhos encontrando os dela com uma expressão confusa, como se ele também tivesse sido afetado pela proximidade.
Está tudo bem? Perguntou baixinho. Está, mentiu Sofia. Mas quando ele voltou a se concentrar na conversa com os outros convidados, sua mão permaneceu pousada sobre a coxa dela, por baixo da mesa, como se ele tivesse esquecido de removê-la. E Sofia passou o resto do jantar tentando ignorar o calor que se espalhava a partir daquele toque simples, se perguntando se as regras de Gabriel eram tão rígidas quanto ele afirmava, ou se ele também estava começando a questioná-las. A viagem de volta para a fazenda transcorreu em silêncio. Sofia olhava pela janela do Mercedes, ainda processando a noite. O evento havia sido um sucesso, pelo menos na aparência. Eles haviam convencido todos os presentes de que eram um casal apaixonado, mas o preço havia sido maior do que ela esperava. Cada toque de Gabriel, cada sussurro em seu ouvido, cada olhar que ele lhe dirigira tinham sido cuidadosamente calculados para a plateia. Mas o efeito em Sofia havia sido devastadoramente real. Gabriel dirigia concentrado, os dedos tamborilando nervosamente no volante, o primeiro sinal de tensão que ela via nele desde que se conheceram. O smoking que o deixara impecável durante a noite agora parecia constrangê-lo. Ele havia afrouxado a gravata e desabotoado o primeiro botão da camisa. Você se saiu bem esta noite, disse ele finalmente quando entraram na propriedade. Obrigada. Sofia hesitou antes de continuar. Gabriel, sobre aquela história que você contou da conferência sobre educação, pensei que seria mais convincente que nossa versão original. Ele estacionou em frente à casa principal. Deu credibilidade ao relacionamento. Mas como você sabia que eu faria sentido como palestrante? Você nem sabe qual é minha formação exata. Gabriel desligou o motor e se virou para ela pela primeira vez durante a viagem. Sei que você é formada em pedagogia pela USP, que teve bolsa integral, que escreveu uma monografia sobre métodos alternativos de alfabetização e que trabalhava na Escola Municipal de Campos do Jordão há 3 anos. Seus olhos cinzentos a estudaram. Também sei que você cresceu apenas com a mãe, que seu pai morreu quando você tinha 15 anos e que teve que trabalhar desde adolescente para ajudar em casa. Sofia o encarou, chocada. Você me investigou assim tão profundamente? Foi Dr. Henrique quem fez a investigação. Mas sim, eu li tudo. Gabriel saiu do carro, dando a volta para abrir a porta dela. Preciso saber com quem estou fazendo negócios. Negócios, repetiu Sofia, aceitando a mão dele para sair do carro. É isso que sou para você? Um negócio? A pergunta o pegou desprevenido. Ele não soltou sua mão imediatamente, e ficaram ali na entrada da casa, sob a luz suave da varanda, seus dedos entrelaçados. Sofia, começou ele, mas pareceu não saber como continuar. Durante a noite toda você me tocou. Colocou a mão na minha cintura, nas minhas costas, segurou minha mão. Ela o encarou diretamente. Foi tudo teatro? Gabriel soltou sua mão como se ela queimasse. Claro que foi teatro. Era necessário para a credibilidade. E quando sussurrou no meu ouvido, quando sua mão ficou na minha coxa durante o jantar, também foi necessário? O rosto dele se fechou imediatamente. Foram ajustes necessários para a performance. Nada mais. Mas havia algo em seus olhos que contradizia suas palavras. Sofia deu um passo mais próximo. Gabriel, por que você tem tanto medo de admitir que sentiu alguma coisa esta noite? Porque eu não senti nada, respondeu ele friamente, mas recuou um passo. E você não deveria estar sentindo nada também. Deixamos as regras claras desde o início. As regras que você criou para se proteger. As regras que criei para proteger nós dois. Ele se virou para entrar na casa. Boa noite, Sofia. Mas ela segurou o braço dele antes que ele pudesse fugir. De que você está se protegendo, Gabriel? Ele se virou lentamente e, pela primeira vez, Sofia viu algo além de controle em seus olhos. Havia dor ali, bem escondida, mas presente, de cometer os mesmos erros que meu pai cometeu. A resposta foi sussurrada, vulnerável, e antes que Gabriel pudesse se arrepender de tê-la dito, ele se soltou do toque dela e entrou na casa. Sofia ficou sozinha na varanda, tentando decifrar o que aquela confissão significava. 2 horas depois, não conseguindo dormir, ela desceu para a cozinha em busca de um chá. A casa estava silenciosa, mas havia luz vinda da biblioteca. Curiosa, foi verificar e encontrou Gabriel sentado em uma poltrona de couro, ainda vestindo a calça do smoking,
mas apenas com a camisa branca aberta no peito. Ele segurava um copo de uísque e observava as chamas na lareira. "Não consegue dormir?" perguntou ele sem levantar os olhos. "Você também não, pelo visto." Sofia entrou na sala, puxando o roupão mais apertado ao redor do corpo. "Gabriel, sobre o que disse lá fora, eu disse coisas que não deveria ter dito." Ele tomou um gole do uísque. "O álcool às vezes solta a língua. Você não bebeu nada na festa, e esse é seu primeiro copo." Gabriel a olhou então, um sorriso irônico curvando seus lábios. "Você é muito observadora, professora. É minha profissão observar comportamentos." Sofia se sentou na poltrona ao lado da dele. "E você está claramente perturbado com alguma coisa." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas o crepitar da lareira preenchendo o espaço entre eles. "Meu pai era apaixonado pela minha mãe", disse Gabriel finalmente sem olhar para ela. Perdidamente, obsessivamente apaixonado. Ela era tudo para ele. Sofia esperou pacientemente que ele continuasse. "Quando ela morreu em um acidente de carro, ele se despedaçou. Literalmente. Parou de trabalhar, de comer, de viver. Passou 2 anos bebendo e lamentando, enquanto a vinícola quase faliu." Gabriel girou o uísque no copo. "Eu tinha 15 anos e tive que assumir responsabilidades que não deveria ter. Tive que crescer da noite para o dia para salvar o que restou do negócio da família. Gabriel, meu pai morreu 5 anos depois, mas não do coração como todos disseram. Morreu de amor." Ele finalmente olhou para ela. "Morreu porque não conseguia viver sem ela." Sofia começou a entender de onde vinha todo aquele controle, toda aquela frieza. "Por isso você tem medo de sentir. Acha que o amor te tornará fraco." "Não acho. Sei. Vi em primeira mão o que a paixão pode fazer com um homem." Gabriel se levantou caminhando até a janela. "Prometi a mim mesmo que nunca seria tão vulnerável. Nunca permitiria que alguém tivesse tanto poder sobre mim." "Mas, Gabriel, nem todo amor é destrutivo. Seus pais tiveram anos de felicidade antes da tragédia. E de que adiantaram esses anos quando tudo desmoronou?" Ele se virou para ela, os olhos brilhando com emoção contida. "Meu pai era um homem forte, inteligente, respeitado, e o amor o transformou em um homem fraco que abandonou tudo, incluindo o próprio filho. Ele estava em luto, Gabriel. Pessoas reagem diferentemente à perda. Exatamente meu ponto." Gabriel voltou para a poltrona, mas desta vez se sentou mais perto dela. "Não posso me dar ao luxo de ser fraco. Muitas pessoas dependem de mim. Os funcionários da vinícola, as famílias que trabalham aqui, os contratos e compromissos. Não posso arriscar tudo por sentimentos." Sofia o estudou na luz dourada da lareira. Entendeu então que a frieza de Gabriel não era crueldade, era medo. Medo de se tornar seu pai, medo de perder controle, medo de magoar as pessoas que dependiam dele. "E se fosse possível ter os dois?" perguntou ela suavemente. "Responsabilidade e sentimentos? Não é possível. Uma hora você tem que escolher." Sofia se inclinou para a frente, seus joelhos quase tocando os dele. "Gabriel, eu não sou sua mãe. E você não é seu pai. Vocês são pessoas diferentes em circunstâncias diferentes. Não importa. Mas sua voz havia perdido a conviction anterior. As regras existem por uma razão." "Que regras? As que você inventou aos 15 anos quando teve que ser adulto antes da hora?" Sofia tocou levemente a mão dele. Talvez seja a hora de questionar se essas regras ainda fazem sentido. Gabriel olhou para a mão pequena de Sofia cobrindo a sua. Não se afastou, mas também não retribuiu o toque. "Sofia, você não entende. Eu não sei como ser carinhoso, romântico. A Clarice estava certa. Sou frio demais." "Você não é frio. Você é cuidadoso." Sofia sorriu suavemente. "E há muitas formas de demonstrar carinho além de grandes gestos românticos." "Como assim?" "Como comprar o vestido perfeito para mim esta noite. Como conhecer minha formação acadêmica e criar uma história que me valorizava. Como colocar a mão nas minhas costas quando percebeu que eu estava nervosa com tantos estranhos." Gabriel a olhou surpreso. "Você notou isso?" "Notei tudo. E foi muito mais íntimo que qualquer palavra doce que você poderia ter dito." Eles se olharam na luz dourada da lareira, e Sofia viu o momento exato em que as defesas de Gabriel começaram a rachar. Nos dias que se seguiram àquela conversa na biblioteca, algo sutil mudou entre Sofia e Gabriel. Ele ainda mantinha a distância física, mas suas interações ficaram menos formais, mais humanas.
Durante o café da manhã, Gabriel começou a se demorar alguns minutos extras, fazendo perguntas sobre os planos de Sofia para o dia. Quando ela mencionou que estava lendo sobre técnicas de vinificação para entender melhor o negócio dele, ele apareceu no fim da tarde com uma seleção de livros especializados. Pensei que estes pudessem ser úteis, disse ele, colocando os livros sobre a mesa da biblioteca. Especialmente este aqui. Foi escrito pelo enólogo que me ensinou tudo sobre blend de uvas. Obrigada. Sofia folheou um dos livros, impressionada com a complexidade. Gabriel, posso perguntar como você aprendeu tanto sobre vinhos se originalmente queria ser arquiteto? Gabriel se sentou na cadeira ao lado dela, mais próximo do que costumava ficar. Meu avô me ensinou quando eu era criança. Ele dizia que um homem santos precisava conhecer cada aspecto do negócio da família. Um sorriso nostálgico apareceu em seu rosto. Eu reclamava quando ele me levava para os vinhedos aos sábados, mas agora percebo que foram alguns dos meus melhores momentos com ele. Ele morreu quando você era jovem? Quando eu tinha 12 anos, um ano antes da minha mãe. Gabriel pegou um dos livros, folheando-o distraidamente. Às vezes penso que se ele tivesse vivido mais, teria ajudado meu pai a lidar com a perda dela. Você sente falta dele? Todos os dias. Gabriel olhou para Sofia e ela viu uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Meu avô era o tipo de homem que conseguia ser forte e carinhoso ao mesmo tempo. Nunca entendi como ele fazia isso. Talvez porque amor e força não sejam opostos. Gabriel considerou suas palavras, então se levantou abruptamente. Preciso verificar umas coisas no escritório. Os livros são seus agora. Mas antes de sair, ele hesitou na porta. Sofia, se quiser, posso te mostrar os vinhedos amanhã, para você entender melhor o processo. Gostaria muito. No dia seguinte, Gabriel apareceu de manhã vestindo jeans e uma camisa de algodão azul clara, trazendo um chapéu extra para protegê-la do sol. Vamos começar pelos vinhedos mais antigos, disse ele, guiando-a por uma trilha entre as fileiras de uvas. Estas videiras foram plantadas pelo meu avô há 40 anos. Durante as 3 horas seguintes, Gabriel se transformou em uma pessoa completamente diferente. Falou apaixonadamente sobre tipos de solo, técnicas de poda, o efeito do clima nas uvas. Seus olhos brilhavam quando explicava sobre o processo de fermentação, e suas mãos gesticulavam animadamente enquanto descrevia como diferentes combinações de uvas criavam sabores únicos. Você realmente ama isso? Observou Sofia quando pararam para descansar à sombra de uma árvore centenária. Amo? Gabriel pareceu surpreso com a própria paixão que havia demonstrado. Eu nunca pensei sobre isso nesses termos. É trabalho. Gabriel, você passou a última hora falando sobre vinhos como um poeta fala sobre arte. Isso não é apenas trabalho. Ele ficou quieto por um momento, olhando para os vinhedos que se estendiam ao redor deles. Talvez você esteja certa. Talvez eu tenha aprendido a amar isso sem perceber. Eles voltaram para casa no fim da tarde, e Sofia notou que Gabriel parecia mais relaxado do que já o havia visto. Durante o jantar, pela primeira vez, ele decidiu jantar com ela, em vez de trabalhar até tarde. A conversa fluiu naturalmente. Sofia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele, enquanto Carmen servia a sobremesa. Claro. Por que você aceitou esta proposta? Quero dizer, a verdadeira razão. Sofia pausou, considerando se deveria ser completamente honesta. Porque estava desesperada, admitiu finalmente. Não apenas pelo dinheiro, embora isso fosse importante, mas porque me sentia invisível, irrelevante. Como se minha vida não fosse para lugar nenhum. E como se sente agora? Estranhamente vista. Ela o olhou diretamente. Você pode ser reservado, Gabriel, mas quando presta atenção em alguém, faz essa pessoa se sentir como se fosse a única no mundo. Gabriel corou ligeiramente com o elogio. Não sou muito bom em demonstrar interesse em pessoas. Está se saindo melhor do que imagina. Naquela noite, Sofia estava novamente na biblioteca, lendo um dos livros sobre vinhos que Gabriel lhe dera quando ele apareceu. Ainda acordada? Estes livros são fascinantes. Não fazia ideia de quanto conhecimento e arte estão envolvidos na produção de vinho. Gabriel se sentou ao lado dela no sofá, mais perto do que jamais havia sentado antes. Sofia podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro sutil de seu perfume, misturado com o aroma de uvas que sempre o acompanhava.
Mostre o que está lendo, disse ele. Sofia lhe entregou o livro, e quando Gabriel se inclinou para ver a página, seu ombro tocou o dela. Nenhum dos dois se afastou. Ah, esta parte sobre terroir, disse ele, apontando para um parágrafo. É fundamental. Cada pedaço de terra dá um sabor diferente às uvas, mesmo sendo da mesma variedade. Enquanto explicava, sua mão pousou naturalmente sobre a coxa de Sofia para se apoiar. Foi um gesto inocente, inconsciente, mas mandou ondas de calor através do corpo dela. Gabriel, sussurrou ela. Ele parou de falar no meio da frase, percebendo onde estava sua mão, percebendo como estavam próximos. Deveria ter se afastado imediatamente. Esse era o protocolo, as regras que ele mesmo havia estabelecido. Mas não se afastou. Em vez disso, seus olhos percorreram o rosto de Sofia, parando em seus lábios. Ela estava olhando para ele com uma expressão que misturava desejo e ternura, e Gabriel sentiu suas defesas cuidadosamente construídas começarem a desmoronar. Sofia, eu... Sua voz estava rouca. Eu sei, murmurou ela. As regras. Mas mesmo dizendo isso, ela se inclinou ligeiramente na direção dele. Gabriel lutou consigo mesmo por um longo momento. Todas as suas convicções, todos os seus medos, toda a sua determinação de manter distância estavam batalhando contra o que sentia naquele momento. E pela primeira vez em sua vida adulta, Gabriel Santos permitiu que o coração vencesse a razão. Lentamente, como se ainda pudesse mudar de ideia, ele curvou a cabeça na direção dela. Sofia segurou a respiração, seus olhos se fechando quando os lábios dele tocaram os seus. O beijo foi suave, hesitante no início, como se Gabriel estivesse se lembrando como fazer aquilo. Mas quando Sofia respondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos dele, algo se quebrou dentro de Gabriel. Ele a puxou mais para perto, aprofundando o beijo, e Sofia sentiu anos de controle rígido se desfazendo nos lábios dele. Havia fome ali, necessidade reprimida, mas também algo mais delicado, uma ternura que Gabriel provavelmente nem sabia que possuía. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Gabriel apoiou a testa na dela, seus olhos ainda fechados. Eu não deveria ter feito isso, murmurou ele. Por que não? Porque agora não sei se vou conseguir parar. Sofia sorriu, passando o dedo levemente pelos lábios dele. Então talvez seja a hora de parar de tentar. Gabriel acordou na manhã seguinte com o peso de ter quebrado suas próprias regras. O beijo da noite anterior estava gravado em sua mente com uma clareza perturbadora. O sabor dos lábios de Sofia, a forma como ela suspirara quando ele a puxou para mais perto, a sensação de suas mãos nos cabelos dele. Ele se vestiu rapidamente e saiu de casa antes mesmo de Carmen chegar, dirigindo até a vinícola na tentativa de se distrair com o trabalho. Mas mesmo em seu escritório, cercado de contratos e relatórios financeiros, tudo o que conseguia pensar era no jeito como Sofia havia sussurrado seu nome. Bom dia, Sr. Gabriel, cumprimentou Marina, sua assistente, entrando com uma pilha de documentos. Tenho uma reunião com os representantes da distribuidora em 1 hora. Cancele, disse Gabriel sem levantar os olhos do computador. Senhor, mas é sobre o contrato de exportação para o Chile. Eu disse para cancelar, Marina. Remarque para a semana que vem. A assistente saiu confusa, e Gabriel voltou a encarar a tela do computador sem realmente ler nada. O que havia feito? Em um momento de fraqueza, havia destruído o acordo perfeitamente estruturado que fizera com Sofia. O telefone tocou. Era Carmen. Gabriel, você vai almoçar em casa hoje? Sofia está perguntando se deve esperá-lo. Não. Tenho muito trabalho. Diga para ela. Diga que estarei ocupado o dia todo. Menino, você está bem? Sua voz parece estranha. Estou ótimo, Carmen. Só ocupado. Mentira. Gabriel não estava nem um pouco bem. Estava apavorado. Durante o resto do dia, ele evitou voltar para casa, inventando compromissos e mergulhando no trabalho como se fosse uma tábua de salvação. Quando finalmente chegou em casa, era quase meia-noite. A casa estava silenciosa, e ele suspirou aliviado, pensando que poderia evitar Sofia até ter processado melhor o que havia acontecido. Mas quando passou pela biblioteca a caminho do quarto, viu luz acesa. Sofia estava lá, ainda vestindo o roupão, lendo um dos livros que ele lhe dera. Quando o viu na porta, ela sorriu.
aquele sorriso caloroso que fazia algo estranho em seu peito. Oi, disse ela suavemente. Como foi seu dia? Longo, respondeu ele, mantendo distância. Você deveria estar dormindo. Estava esperando você. As palavras simples o atingiram como um soco. Ninguém nunca o esperara chegar em casa. Nem mesmo Clarissa, que sempre estava mais interessada em seus próprios compromissos sociais. Sofia, sobre ontem à noite, você se arrependeu. Ela completou, fechando o livro lentamente. Não é isso. Então o quê? Sofia se levantou, caminhando na direção dele. Gabriel, você pode fingir que não aconteceu nada, mas eu vi a forma como você me beijou. Havia sentimento ali. Foi um erro, disse ele, mas sua voz não carregava convicção. Foi o quê? Sofia parou bem na frente dele, forçando-o a olhar em seus olhos. Um erro? Ou você só está com medo? Não estou com medo de nada. Está sim. Está apavorado porque, pela primeira vez em anos, você sentiu alguma coisa de verdade. Sua voz era gentil, não acusatória. E isso não se encaixa no seu mundo controlado. Gabriel recuou um passo, mas Sofia o seguiu. O acordo que fizemos. Que acordo, Gabriel? O que você inventou para se proteger? Sofia pousou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração acelerado. Seu coração está disparado. Você pode mentir para si mesmo, mas não pode mentir para seu corpo. Sofia, você não entende. Eu não posso... Nós não podemos... Por que não? Ela se aproximou mais, e Gabriel sentiu o autocontrole vacilando novamente. Por que você tem medo de que eu seja como Clarissa? Que vá te usar e depois te trocar por outro? Não é sobre Clarissa. Então é sobre seus pais. Sobre o medo de amar e perder. A análise certeira de Sofia o deixou vulnerável. Era exatamente isso. O terror de se abrir para alguém e depois se despedaçar como seu pai havia se despedaçado. Gabriel, olhe para mim, disse Sofia, tocando o rosto dele suavemente. Eu não sou sua mãe. Não vou sair da sua vida em um acidente de carro. E mesmo que algo acontecesse, você não é seu pai. Você é mais forte que ele. Você não sabe disso. Sei sim, porque você assumiu a responsabilidade pela vinícola aos 15 anos. Porque você construiu um império, cuidou de centenas de funcionários, superou a traição de Clarissa. Você já passou por perdas e não desmoronou. Gabriel sentiu as defesas se esfarelando. A lógica de Sofia era irrefutável, mas o medo era emocional, irracional. E se eu não souber como te fazer feliz? A pergunta saiu vulnerável, quase um sussurro. Sofia sorriu então, e Gabriel viu nos olhos dela algo que não via há muito tempo. Esperança genuína. Gabriel, você já me faz feliz. Quando trouxe aqueles livros, quando me levou para conhecer os vinhedos, quando inventou aquela história sobre mim na festa, essas pequenas atenções significam mais que grandes gestos românticos. Mas eu não sei como ser carinhoso, romântico. Você foi carinhoso ontem. Quando me beijou como se eu fosse preciosa, como se tivesse esperado a vida toda por aquele momento. Gabriel se lembrou do beijo, de como havia se sentido completo pela primeira vez em anos. Sofia, não precisa decidir nada agora, disse ela, se afastando ligeiramente. Só não fuja de mim. Não evite o que está sentindo só porque é diferente do que planejou. E se eu te machucar? E se você não machucar? Ela retrucou. Gabriel, toda relação tem riscos. Mas alguns riscos valem a pena. Ele a estudou na luz suave da biblioteca, vendo não apenas a mulher bonita que ela era, mas a pessoa forte, inteligente e corajosa que havia entrado em sua vida e começado a derrubar as paredes que ele construíra. Eu não sei como fazer isso, Sofia, como me entregar. Um passo de cada vez, disse ela, estendendo a mão, começando por não fugir de mim. Gabriel olhou para a mão estendida por um longo momento. Era uma decisão simples, aceitar ou recusar. Mas ele sabia que era muito mais que isso. Era escolher entre a segurança da solidão e a possibilidade assustadora, mas emocionante, de não estar sozinho. Lentamente, ele estendeu a mão e tocou a dela. Um passo de cada vez, repetiu ele. Nas 2 semanas que se seguiram, Gabriel e Sofia estabeleceram uma rotina delicada de redescoberta. Ele ainda não havia se mudado para o quarto dela, mas passavam as noites conversando na biblioteca, às vezes até de madrugada. Gabriel contava sobre a infância solitária depois da morte dos pais, sobre a pressão de manter a vinícola funcionando,
sobre os sonhos arquitetônicos que nunca havia perseguido. Sofia, por sua vez, falava sobre sua paixão pela educação, sobre as crianças que ensinara, sobre os planos que faria com os 100 mil reais quando o ano terminasse. Era nessas horas que Gabriel se lembrava dolorosamente de que aquilo tinha data para acabar. As manhãs se tornaram menos formais. Gabriel começou a tomar café com ela, em vez de sair correndo para o trabalho. E Sofia aprendeu que ele gostava de café forte e lia as notícias econômicas religiosamente. Às vezes, suas mãos se tocavam quando ambos pegavam a açucareira ao mesmo tempo, e esses pequenos contatos mandavam choques elétricos entre eles. Houve alguns beijos, cuidadosos, quase experimentais, como se Gabriel ainda estivesse testando os limites de sua própria coragem. Mas Sofia sentia que ele estava lutando uma guerra interna, dividido entre o que queria e o que achava seguro. Tudo mudou numa quinta-feira chuvosa de janeiro. Sofia estava na biblioteca, organizando alguns livros quando Carmen apareceu na porta, visivelmente agitada. Sofia, querida, tem uma mulher aqui dizendo que é prima do Gabriel. Ela parece brava. Antes que Sofia pudesse perguntar detalhes, uma mulher elegante de cerca de 40 anos entrou na biblioteca como um furacão. Tinha cabelos loiros perfeitamente arrumados. Usava um conjunto de grife e um colar de pérolas, que provavelmente custava mais que um carro. Então você é a famosa nova esposa, disse a mulher, avaliando Sofia da cabeça aos pés com desprezo mal disfarçado. Sou Sofia Santos, respondeu Sofia educadamente. E a senhora é Helena Santos Cavalcante, prima de Gabriel. Helena caminhou pela biblioteca como se fosse dona do lugar. Estou aqui para conversar sobre algumas irregularidades que descobrimos. Irregularidades? Sobre este casamento conveniente, querida. Helena sorriu, mas o sorriso era gelado. Vocês realmente acharam que ninguém desconfiaria? Um casamento repentino, logo depois do Gabriel perder a herança? Com uma professora desconhecida? O coração de Sofia disparou. Alguém havia descoberto sobre o acordo. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Helena se aproximou. Meu marido é advogado, assim como o doutor Henrique. Eles conversam. E quando certas informações chegam aos ouvidos certos, a porta da biblioteca se abriu violentamente, e Gabriel entrou como uma tempestade. Devia ter visto o carro de Helena na entrada. Helena, o que você está fazendo aqui? Gabriel, querido. Helena se virou para ele com um sorriso falso. Vim conhecer sua nova esposa. E que conversa interessante estávamos tendo. Gabriel olhou de Helena para Sofia, notando imediatamente a tensão no ar. O que você disse para ela? Apenas algumas verdades inconvenientes. Helena ajeitou a bolsa no ombro. Gabriel, você realmente pensou que enganaria a família? Que ninguém descobriria sobre este teatrinho? Saia da minha casa, Helena. A voz de Gabriel estava perigosamente baixa. Vou sair. Mas primeiro você precisa saber que Ricardo e eu já conversamos com o advogado da família. Seus olhos brilharam com malícia. Casamento de conveniência é fraude, querido primo. Especialmente quando há herança envolvida. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significa? Perguntou Gabriel. Significa que vamos contestar a herança. Provar que este casamento é uma farsa. Helena se dirigiu para a porta, mas se virou uma última vez. E quando fizermos isso, não apenas você perderá a vinícola, como poderá enfrentar processo por fraude. Ela saiu, deixando um silêncio ensurdecedor na biblioteca. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, claramente em pânico. Merda, 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 merda! Gabriel, eles podem fazer isso? Perguntou Sofia, a voz tremendo. Podem tentar. E se conseguirem provar que nosso casamento não é real... Ele se sentou pesadamente em uma poltrona. Sofia, eu posso ir para a cadeia, e você também. O quê? Fraude matrimonial é crime, especialmente envolvendo herança milionária. Sofia sentiu náusea subindo pela garganta. Em que ela havia se metido? Mas como eles vão provar? Estamos legalmente casados. Helena não é estúpida. Ela vai investigar tudo. Nossas contas bancárias separadas, o fato de dormirmos em quartos diferentes, as circunstâncias estranhas do nosso casamento. Gabriel se levantou, começando a andar de um lado para outro. Ela vai descobrir sobre o pagamento, sobre o contrato. Gabriel, me escuta.
Sofia segurou os braços dele, forçando-o a parar. O que podemos fazer? Ele a olhou, e Sofia viu desespero em seus olhos. Temos que tornar este casamento real. Completamente real. Sua voz estava urgente. Contas bancárias conjuntas, mudarmos para o mesmo quarto, criarmos uma história de relacionamento que resista à investigação mais rigorosa. Por quanto tempo? Pelo menos até eu completar 36 anos e a herança estar segura. Depois disso, se eles contestarem, será tarde demais. Sofia absorveu as informações. Isso mudava tudo entre eles. E se não conseguirmos convencê-los? Gabriel a puxou para mais perto, suas mãos segurando o rosto dela. Sofia, eu te arrastei para esta situação. Se algo der errado, se você for prejudicada por causa disso... Ei, ela cobriu as mãos dele com as suas. Eu escolhi aceitar esta proposta. Estamos juntos nisso. Gabriel a olhou por um longo momento, algo mudando em seus olhos. Sofia, tem uma coisa que preciso te dizer. Algo que mudou nessas últimas semanas. O quê? Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Eu não quero mais que isso seja apenas um acordo. Gabriel, estou me apaixonando por você, disse ele, finalmente admitindo o que ambos já sabiam. E a ideia de te perder, seja para a prisão ou para o fim do contrato, está me apavorando mais que perder a vinícola. Sofia sentiu lágrimas nos olhos. Gabriel, eu também. Ele a beijou então, desesperadamente, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. E Sofia respondeu com a mesma intensidade, porque sabia que nas próximas semanas eles teriam que lutar não apenas pela vinícola de Gabriel, mas pelo direito de ficarem juntos. Quando se separaram, Gabriel apoiou a testa na dela. Vamos conseguir, Sofia. Vamos provar que este casamento é real. Como? Gabriel sorriu então, e havia algo diferente em seus olhos. Determinação misturada com algo que Sofia demorou um momento para reconhecer. Esperança. Deixe comigo. Eu tenho um plano. O plano de Gabriel era audacioso e simples. Eles teriam que viver como um casal apaixonado de verdade, publicamente e sem reservas, para que qualquer investigação confirmasse a autenticidade do relacionamento. Primeira coisa, disse Gabriel na manhã seguinte, entrando na cozinha onde Sofia tomava café com Carmen. Nós dividimos o mesmo quarto a partir de hoje. Carmen quase derrubou a xícara de café, mas sorriu discretamente. Segundo, continuou Gabriel, ignorando o olhar de Sofia, nós vamos ser vistos juntos em todos os lugares da cidade, restaurantes, eventos, mercado, como um casal normal. E terceiro, perguntou Sofia, tentando manter a voz calma, apesar do nervosismo. Terceiro, paramos de fingir que não estamos apaixonados. A declaração direta fez o coração de Sofia acelerar. Carmen se levantou discretamente e saiu da cozinha, murmurando algo sobre dar privacidade para os pombinhos. Gabriel, você tem certeza disso? Sofia, ontem à noite eu percebi algo. Ele se aproximou dela, pegando suas mãos. Por semanas eu lutei contra o que sentia por você, porque achava que estava sendo fraco, que estava traindo os princípios que me mantiveram seguro por anos. E agora? Agora percebo que a única coisa que realmente me deixa fraco é a ideia de te perder. Seus olhos cinzentos a estudaram intensamente. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Sem medo, sem reservas. Naquela tarde, Gabriel apareceu em casa com buquês de flores. Não arranjos formais, mas flores simples do campo, que ele mesmo havia colhido. Para nossa lua de mel atrasada, disse ele, entregando as flores com um sorriso que Sofia nunca havia visto antes, genuíno, relaxado, quase travesso. Lua de mel, vamos jantar fora hoje, no restaurante mais romântico da cidade. Gabriel se inclinou e beijou levemente os lábios dela. E Sofia, vista algo bonito, quero que todos vejam como sou sortudo. O jantar foi no Le Rendez-Vous, o restaurante francês mais exclusivo de Campos do Jordão. Gabriel havia reservado a mesa mais íntima, com vista para as montanhas e velas que criavam uma atmosfera encantadora. Mas o que mais surpreendeu Sofia não foi o cenário, e sim Gabriel. Ele estava diferente, atencioso de uma forma que parecia natural, não calculada. Segurou sua mão durante todo o jantar, sussurrava comentários que a faziam rir, contou histórias engraçadas de sua infância que revelavam um lado travesso que ela desconhecia. Gabriel Santos?
Uma voz feminina interrompeu a conversa deles. Era Patrícia Leite, a maior fofoqueira de Campos do Jordão, acompanhada do marido. Gabriel internamente sorriu. Não poderia ter planejado melhor. Patrícia, como está? Gabriel se levantou educadamente. Este é Sofia, minha esposa. É a sua esposa. Patrícia não escondeu a curiosidade voraz. Que casamento discreto vocês tiveram. Ninguém sabia que você estava namorando. Quando você encontra a pessoa certa, não há razão para esperar, respondeu Gabriel, olhando para Sofia com uma expressão tão carinhosa que até ela quase acreditou que era real. E como vocês se conheceram? Gabriel contou a versão da conferência sobre educação, mas desta vez com detalhes íntimos que só um homem apaixonado saberia, como Sofia prendeu o cabelo atrás da orelha quando ficava nervosa durante a palestra, como ele ficou encantado com a paixão dela ao falar sobre ensinar crianças. Que romântico, suspirou Patrícia. E onde vão passar a lua de mel? Na verdade, disse Gabriel pegando a mão de Sofia e beijando delicadamente seus dedos. Decidimos que nossa lua de mel será aqui mesmo, na fazenda. Queremos apenas ficar juntos, sem distrações. Quando Patrícia finalmente se afastou, certamente para espalhar a história por toda a cidade, Sofia olhou para Gabriel impressionada. Você mentiu muito naturalmente. Quase acreditei. Quem disse que estava mentindo? Gabriel sorriu. Eu realmente reparei no jeito como você prende o cabelo quando está concentrada. Faz isso quando está lendo na biblioteca. Gabriel. E eu realmente quero passar nossa lua de mel na fazenda. Quero te mostrar todos os cantinhos especiais da propriedade. Quero acordar com você todos os dias. Quero o quê? Sofia perguntou suavemente. Quero parar de ter medo de te amar, disse ele, com uma honestidade que a deixou sem fôlego. Naquela noite, Sofia realmente se mudou para o quarto de Gabriel. Ele havia trocado toda a decoração masculina e austera por algo mais acolhedor. Flores nas mesas, velas aromáticas, até mesmo almofadas macias, que claramente não faziam seu estilo. Você não precisava mudar tudo, disse Sofia, tocada pelos detalhes. Queria que fosse nosso quarto, não apenas meu, respondeu Gabriel de repente parecendo nervoso. Sofia, sobre hoje à noite, não quero que sinta pressão. Gabriel. Sofia se aproximou dele, pousando as mãos sobre seu peito. Eu te amo. As palavras saíram simples, honestas, sem drama. Gabriel ficou imóvel por um momento, como se não conseguisse processar o que ouvira. Você... te amo. Amo sua dedicação ao trabalho. Amo como você cuida de Carmen como se fosse família. Amo o jeito como você toca piano quando acha que ninguém está ouvindo. Sofia sorriu. E amo especialmente o jeito como você luta contra seus próprios sentimentos e perde. Gabriel a puxou para seus braços então, beijando-a com uma paixão que vinha sendo reprimida por semanas. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. Eu te amo, Sofia. Te amo de um jeito que me apavora e me completa ao mesmo tempo. Então pare de lutar contra isso. Já parei, sussurrou ele. Te amo, e vou passar o resto da minha vida provando isso. Naquela noite, Gabriel realmente quebrou todas as suas regras. 3 semanas depois, Helena voltou à fazenda, mas desta vez acompanhada de Ricardo e de um investigador particular. Sofia os viu chegando da janela do quarto e chamou Gabriel, que estava no escritório. Eles chegaram, disse ela. Gabriel subiu imediatamente, encontrando Sofia visivelmente nervosa. Ei, olhe para mim, disse ele segurando o rosto dela entre as mãos. Nós conseguimos, lembra? Estas 3 semanas foram as melhores da minha vida. Era verdade. Nas últimas semanas, Gabriel e Sofia haviam se tornado um casal de verdade em todos os sentidos. Dormiam abraçados, acordavam rindo, dividiam cada refeição. Gabriel levara Sofia para conhecer todos os lugares especiais de sua infância, apresentara-a a todos os funcionários da vinícola como o amor de sua vida. Mais importante, ele havia parado de lutar contra os próprios sentimentos. Era carinhoso publicamente, romântico em particular, e claramente, visivelmente apaixonado. Vamos descer, disse Gabriel beijando-a levemente. E lembre-se, não precisamos fingir nada. Apenas sejamos nós mesmos. Na sala de estar, Helena, Ricardo e o investigador, um homem sério de óculos chamado Dr. Campos, esperavam com expressões sombrias. Gabriel, disse Helena friamente,
Dr. Campos precisa fazer algumas perguntas sobre sua situação matrimonial. Claro, respondeu Gabriel calmamente, sentando-se no sofá com Sofia ao seu lado, o braço naturalmente ao redor dela. Perguntem o que quiserem. Dr. Campos abriu um bloco de notas. Sr. Gabriel, quando exatamente conheceu sua esposa? Em setembro do ano passado. Sofia estava palestrando em uma conferência sobre educação rural na USP. Eu estava lá representando a vinícola em um projeto de sustentabilidade. E quando decidiram se casar? Em novembro, disse Sofia antes que Gabriel pudesse responder. Gabriel me pediu em casamento depois de um mês namorando. Disse que quando você tem certeza, não faz sentido esperar. Dr. Campos fez anotações claramente procurando por inconsistências. Senhora Sofia, onde vocês se encontravam durante o namoro? Principalmente aqui na fazenda, respondeu ela. Eu vinha aos fins de semana. Gabriel me ensinava sobre vinificação, eu o ajudava com alguns projetos educacionais para os filhos dos funcionários. Gabriel sorriu ao ouvir isso. Era verdade. Sofia realmente havia criado um programa educativo para as crianças da comunidade rural, algo que ela fizera por pura paixão. E por que um casamento tão discreto? Insistiu o Dr. Campos. Porque nós dois somos pessoas privadas, respondeu Gabriel. E porque Sofia queria uma cerimônia íntima. Eu respeitei sua vontade. Helena se inclinou para a frente, claramente frustrada. Dr. Campos, pergunte sobre as contas bancárias separadas. Nós juntamos as contas há 2 semanas, disse Sofia calmamente. Estávamos esperando todos os papéis ficarem prontos. Burocracia, sabe como é? Era verdade. Gabriel havia insistido em juntar tudo oficialmente. E o fato de dormirem em quartos separados inicialmente? Gabriel e Sofia se olharam, e Sofia corou ligeiramente. Eu sou uma pessoa tradicional, disse Sofia. Quis esperar até nos sentirmos mais confortáveis. Gabriel respeitou isso. E agora? Perguntou o Dr. Campos. Agora dividimos o mesmo quarto, respondeu Gabriel, sua mão se movendo para acariciar carinhosamente o cabelo de Sofia. Como qualquer casal apaixonado, o gesto foi tão natural, tão espontâneo, que até Helena pareceu surpresa. Dr. Campos fez mais algumas perguntas sobre rotina, sobre planos futuros, sobre detalhes íntimos que apenas um casal verdadeiro saberia. Gabriel e Sofia responderam com uma sincronia perfeita, completando as frases um do outro, rindo de memórias compartilhadas, demonstrando uma intimidade que era impossível de fingir. Uma última pergunta, disse Dr. Campos. Senhora Sofia, a senhora recebeu alguma compensação financeira por este casamento? Sofia olhou diretamente para Helena. Recebi muito mais que dinheiro, disse ela. Recebi um marido que me ama, uma nova família e uma vida que nunca imaginei possível. Mas houve ou não houve pagamento em dinheiro? Insistiu Helena. Gabriel se tensionou, mas Sofia permaneceu calma. Gabriel pagou minhas dívidas quando nos casamos, assim como um marido amoroso faria. Ela sorriu. E tem me dado presentes caros desde então. Ontem mesmo me deu um colar de diamantes. Era verdade. Gabriel havia comprado o colar na semana anterior, dizendo que queria ver diamantes no pescoço dela. Dr. Campos fechou o bloco de notas. Senhora Helena, preciso ser honesto. Observei este casal durante 2 horas. Não há nada aqui que sugira fraude. Eles demonstram afeto genuíno, conhecem detalhes íntimos da vida um do outro e respondem como um casal que realmente vive junto. Ele guardou os papéis. Minha recomendação é que não há base para contestação. Helena ficou visivelmente frustrada. Mas o casamento foi muito repentino. Casamentos por amor podem ser repentinos, senhora. Não há nada ilegal nisso. Após eles saírem, Gabriel e Sofia ficaram sozinhos na sala. O silêncio se estendeu por alguns momentos antes de Gabriel começar a rir. Conseguimos, disse ele, puxando Sofia para seus braços. Realmente conseguimos. Gabriel, tem uma coisa que preciso te contar, disse Sofia de repente séria. O quê? Sobre os 100 mil reais. Eu não quero mais. Gabriel a olhou confuso. Como assim? Este casamento se tornou real. Eu não quero ser paga para amar meu marido. Sofia tocou o rosto dele carinhosamente. Quero ficar casada com você porque te amo, não por dinheiro. Gabriel sentiu emoção se acumular em seus olhos. Sofia, e quero que você saiba que mesmo que você perdesse tudo,
a vinícola, o dinheiro, tudo, eu ainda estaria aqui. Porque não me apaixonei pelo Gabriel Santos rico. Me apaixonei pelo homem que toca piano na madrugada, que trata Carmen como mãe, que se preocupa com cada funcionário da fazenda. Gabriel a beijou então desesperadamente, como se quisesse transmitir anos de amor em um único momento. Casa comigo, sussurrou ele contra os lábios dela. Já somos casados, riu Sofia. Não, quero dizer de verdade. Uma cerimônia de verdade, com nossa família, com nossos amigos. Quero votos verdadeiros, não um papel assinado no cartório. Gabriel Santos, disse Sofia sorrindo com lágrimas nos olhos. Você está me pedindo em casamento de novo? Estou, disse ele, ajoelhando-se ali mesmo na sala de estar. Sofia Mendes Santos, você aceita se casar comigo de novo? De verdade desta vez? Para sempre? Sim, disse ela se jogando nos braços dele. Sim, sim, sim. 6 meses depois. A segunda cerimônia de casamento de Gabriel e Sofia aconteceu nos vinhedos da fazenda, ao pôr do sol, cercados por amigos, funcionários da vinícola que se tornaram família, e Carmen, que não parava de chorar de felicidade. Sofia usava um vestido simples, mas lindo, que Gabriel havia ajudado a escolher. Ele estava impecável em um terno cinza, mas o que mais brilhava era seu sorriso, relaxado, feliz, livre dos medos que o haviam assombrado por tanto tempo. Aceita Gabriel como seu legítimo esposo? Perguntou o padre. Aceito, disse Sofia, olhando diretamente nos olhos dele. Para sempre. E você, Gabriel, aceita Sofia como sua legítima esposa? Aceito, disse Gabriel, sua voz carregada de emoção. E prometo que desta vez vou saber valorizar cada momento. Quando o padre os declarou marido e mulher novamente, Gabriel puxou Sofia para o beijo mais apaixonado de suas vidas, sob os aplausos calorosos de todos que haviam testemunhado a transformação daquele homem fechado no marido amoroso que ele se tornara. Naquela noite, dançando na festa improvisada no jardim da fazenda, Sofia sussurrou no ouvido de Gabriel. Ainda se lembra das suas regras? Nunca vou te tocar? Gabriel riu, girando-a pela pista de dança. Foram as regras mais estúpidas que já criei, disse ele. E obrigado por me fazer quebrá-las. De nada, riu Sofia. E Gabriel? Sim, te amo. Também te amo, disse ele, beijando-a sob as estrelas de Campos do Jordão. Para sempre. E desta vez Gabriel Santos realmente queria dizer para sempre.